Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Raul, aluno do último ano aqui da Unesp, de Botucatu, e eu vou estagiar com a professora Annalise de Ciências. Essa vai ser minha primeira aula agora. Vou ministrar para vocês sobre hereditariedade e ideias evolucionistas. E para começar aí, eu coloquei para vocês a imagem aí de duas pessoas que contribuíram muito para a ciência e também para a evolução, consequentemente. No caso aqui à esquerda, a gente vai ter o Lamarck, à direita, Charles Darwin. Vamos começar por Lamarck. Lamarck é um francês, nascido em 1744 e foi até 1829. Esse período foi marcado também pela Revolução Francesa, que é um contexto para a gente entender na época do porquê, por exemplo, a família dele era militar e ele também estava seguindo essa área, porém ele viu que não era a cara dele, foi lá e começou a estudar botânica e medicina até se tornar um naturalista. E a partir disso, ele começou a fazer pesquisas e pesquisas para contribuir para a ciência. Para isso, ele começou a fazer pesquisas sobre como, por exemplo, as coisas iam evoluindo. Ele foi um dos pioneiros nesse quesito de evolução, se não o primeiro, né? Então a gente vai entrar no termo lamarquismo. O que seria esse lamarquismo? Era a ideia de Lamarck de como os seres evoluíam. Como que eles evoluíam? Como a gente pode ver aqui, a girafa ela tinha um pescoço pequeno. Para ela alcançar lá, ela ia forçando esse pescoço, forçando, e conforme ela ia forçando, usando esse pescoço, ele ia crescendo até chegar à obtenção do alimento no final aqui. A gente vai chamar nesse processo aqui de lei do uso e desuso. E também, através desse processo, ela conseguia ter um maior sucesso reprodutivo e, a partir disso, para passar seus genes às próximas gerações. E assim fica a definição do lamarquismo. Depois, a gente agora vai entrar no Darwin. Quem foi Darwin? Darwin foi um naturalista inglês. Ele viveu em 1809 até 1882. Ele era de uma família formada por médicos e nessa época aqui, a Inglaterra era muito forte na questão da navegação. Ela sempre foi forte. Nessa época aqui, foi a Inglaterra que bancou uma expedição Charles Darwin para ele, entre aspas, mapear o hemisfério sul. E a partir desse mapeamento, ele conseguiu obter muitos estudos e muita variedade e diversidade de espécies de animais para a sua tese na evolução. O nome dessa viagem ficou conhecido como Viagem de Beagle. Ela foi muito importante para a elaboração de sua teoria da seleção natural, porque a partir da observação de novas espécies, de diversidades animais, ele pôde observar de como os seres iam evoluindo. Ele também passou pelo Brasil, gente. O Brasil ele passou a maior parte do tempo explorando a parte da Mata Atlântica. O que seria a parte da Mata Atlântica? É todo esse redor aqui do mar, ó, no contorno aqui do Nordeste até o Sudeste aqui embaixo. Então, e a gente também tem que pensar no contexto histórico em que ele passou aqui. Foi mais ou menos na época onde estava havendo escravidão e onde os países estavam pressionando o Brasil a abolir a escravidão. Os escravos ajudaram nos estudos dele, pois eles contribuíam para, por exemplo, mão de obra, infraestrutura, então eles acabavam ajudando nesse quesito. A gente também tem que lembrar aqui nessa viagem, o Brasil foi importante, foi, pela quantidade, variedade de espécies, etc. Mas o que a gente tem que focar aqui é a viagem dele à Ilha Galápagos, pois foi lá que houve uma grande contribuição para a compreensão de seus estudos. E a gente vai ver mais para frente o porquê. Aqui a gente vê o darwinismo, que diferente do lamarquismo, por exemplo, aqui no lamarquismo, ó, ela vai esforçando seu pescoço, usando ele, e conforme ela vai usando, ela vai se adaptando ao meio ambiente. Aqui no darwinismo já é diferente. Aqui a gente vai entrar no conceito de seleção natural. O que seria essa seleção natural?
Aqui temos duas girafas, uma com o pescoço maior e uma com o pescoço mais curto. A com o pescoço maior vai conseguir atingir aqui o topo da árvore, e ela atingindo o topo da árvore, consequentemente, ela vai conseguir se alimentar. A que não atingiu o topo da árvore vai morrer. Se ela vai morrer, ela não vai passar os seus genes para frente. Essa daqui vai conseguir passar, vai ter sucesso reprodutivo. Então vai transmitir seus caracteres aos seus descendentes. Então a seleção natural é isso. É o ambiente, vai gerar uma pressão e só os mais bem adaptados vão sobreviver. Galera, tem que pensar bem nessa questão do mais bem adaptado, porque não é o mais forte, nem sempre o mais forte sobrevive, é o mais adaptado. Sempre pensar nisso. E assim terminamos a aula de hoje. Eu vou postar para vocês também um questionário aqui na descrição do YouTube. Qualquer dúvida vocês passam para mim.